Eu gostaria de ouvir agora uma pessoa que está trabalhando com mudança de cabeça na faixa dos seniors, ou seja, ela está trabalhando fundamentalmente com o desafio de mudança de mentalidade, de um lado de empresas e do outro lado das pessoas. Só para dar um dado instigante aqui para vocês, hoje a aposentadoria pública na Dinamarca, para quem entra no trabalho, no mundo do trabalho, está em 74 anos. Ou seja, eu acho que aqui ninguém... Talvez o Hercílio já tenha chegado lá, mas já chegou lá? Então você seria elegível na Dinamarca para poder se aposentar. Você já pensou falar isso no Brasil? Na França teve todo aquele barulho quando foi mudança de 62 para 64. Ou seja, essa é uma realidade que a gente tem que proativamente, sem reclamar. E a Juliana, que é a presidente da Talento Sênior, vai falar para a gente sobre o desafio da reinserção no mercado de trabalho de profissionais sêniores e a superação daquilo que é um calo em todos nós, a discriminação por idade. Juliana, por Uhum. favor. Obrigada, Ricardo. Nossa, agora eu estou até nervosa depois de tanta coisa legal que já apareceu aqui, né? Mas deixa eu me apresentar primeiro, até para explicar, porque eu ouço de vez em quando assim, nossa, mas por que você foi trabalhar com isso desde nova? Então, eu vou explicar para você de onde veio o meu incômodo. Era estagiária num banco grande aqui de São Paulo, e trabalhando normalmente era um banco que então tinha carreiras, né, muito sólidas, então eu tinha ao meu lado constantemente pessoas de 60 anos. E aí foi uma surpresa uma vez que o meu companheiro ao lado, ele chegou com uma caixa de papelão e eu fui brincar com ele, fui falar: Por que você ganhou uma caixa de papelão hoje?" E ele falou: "Porque amanhã eu faço 60 anos, então eu tenho que limpar minha mesa hoje." E aquilo para mim foi um choque, porque eu estava trabalhando com ele normalmente, ele me ensinava coisas, né? Fazia parte dos meus grupos de trabalho, e ele de fato limpou a mesa e eu vinha descobrir que aquilo chamava aposentadoria compulsória, e hoje ainda não sumiu. Mas eu vi aquela cena da caixa de papelão ao longo dos meus 6 anos, minha primeira fase naquele banco, e aquilo sempre me incomodava. E me incomodava por quê? Me incomodava primeiro porque a organização estava perdendo aquele conhecimento, porque fez falta para mim como estagiária, trainee, analista, então, para a organização, muitas delas não têm uma gestão de conhecimento boa. Mas mais do que isso, que me incomodava, eu falava assim, essas pessoas não podem voltar a uma grande empresa, porque quem vai pegar uma pessoa de 60 anos agora? Mas eles têm muito conhecimento. Então, eles deveriam ter um mecanismo fácil, simples, para ir trabalhar em pequenas e médias empresas. Porque elas precisam muito de conhecimento. Imagina um cara desse que saiu do meu lado, sabia tudo de fluxo de caixa, trabalhava em controladoria, sabia fechar balanço, sabia custeio, etc., que ajuda que ele não daria numa pequena, numa média empresa 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então, com esse raciocínio, eu tive a oportunidade de fazer um MBA fora, eu fui estudar em Colômbia, de 2006 a 2008, e ali eu fiz o plano de negócio da Talento Sênior e cheguei a abrir o CNPJ em 2008. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei com um modelo muito norte-americano de executivo fracionado. Então, se você coloca Fractional Executive ali no Google, você vai ver que é um modelo você vai achar 50 empresas nos Estados Unidos que fazem isso. Eu tentei trazer esse modelo em 2008. Obviamente, né, fico até feliz de saber que tem companheiros aqui, eu cheguei e fui para onde? Para o Sebrae. Porque o meu modelo eu trago as pessoas que têm muito conhecimento de grandes empresas, que não estão mais aportando, que têm uma carreira, têm experiência, para que elas possam ir trabalhar de forma fracionada, tem o seu tempo fracionado, para pequenas e médias. Só que isso em 2008 não deu certo, porque a CLT naquela época, a nossa legislação trabalhista era bem diferente da que tinha hoje. Então, eu engavetei a Talento Sênior com o CNPJ aberto, acabei fazendo um outro movimento, voltei para finanças, voltei para banco, só que daí continuei sempre focado em empreendedorismo, sempre acompanhei o mercado de longevidade, porque aquilo me incomodava demais, até que na pandemia, eu com as minhas 2 sócias falamos, não, o que está acontecendo agora na pandemia está pegando de fato
o 50 mais, o 45 mais, está pegando muito forte, e vamos voltar com o talento sênior. Então, nós voltamos com a mesma perspectiva de que temos que trazer. A grande empresa, ela está fazendo oferta de talentos na sociedade, por mais que a gente queira que elas tenham programas bons para reinserir esse sênior, mas elas estão ofertando. E a pequena empresa, a pequena média, aqui está meu colega que vai saber mais do que eu logo mais, mas assim, estamos falando hoje no Brasil da quebra, não o MEI, mas quem fatura de 400 mil a 100 milhões de reais, eu fiz essa quebra, nós estamos falando de mais de 1 milhão de empresas. Enquanto quem fatura mais que 100 milhões, obviamente, são as grandes empresas, elas estamos falando de 29 mil, de menos que, se quebrar de 500 mil para cima, estamos falando de menos de 20 mil empresas, que obviamente detêm postos de trabalho enormes, mas o que eu vejo hoje como motor da sociedade, para quem tem 27,5% do PIB, são as PYMEs. Então, o ano passado, nós testamos o modelo e vimos que startups, pequenas e médias empresas, precisam de talento e estão dispostas, elas veem o sênior como uma alternativa, sim, porque se tem conhecimento, elas precisam, e o sênior, ele entra trabalhando mais rápido, ele chega ensinando naquilo que ele tem competência. Enquanto se ela pegasse um jovem advindo da faculdade, ela teria uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado que fique para a grande empresa que tem esse colchão para fazer, a pequena e média não tem. Então, o ano passado, eu entrevistei mais de 100 sêniors também, para ver se as hipóteses estavam corretas, se estava pronto, eles estão prontos para eu já, né, fazer esse match rápido. E eu achava que eu tinha, assim, achado também uma coisa facílima, né? Vamos logo fazer o match, pessoas super talentosas, com pequenas e médias empresas que, de fato, falam que precisam delas, principalmente as startups. E aí, o que eu encontrei foi que não necessariamente eles estão prontos, então que a gente deveria pensar numa jornada para ele. E ao que temos nessa jornada hoje? Temos que falar de saúde mental, porque encontrei sêniors muito debilitados emocionalmente, quando eles saem de uma carreira que eles esperavam que fosse até o final. Então, muitas pessoas nem chegam na idade da aposentadoria, elas são tiradas da grande empresa antes, elas não esperavam por isso, então elas se perdem ali. Temos que falar de cultura digital com essas pessoas, para que elas não tenham medo da tecnologia, e não estamos falando de ensinar tecnologia, ensinar apenas o uso de uma tecnologia pronta, para que elas não tenham medo. Estamos falando de longevidade, sim, né, Luiz? Porque longevidade financeira, porque temos que ensinar essas pessoas o que fazer num novo modo de trabalho, em que elas são fracionadas entre pequenas e médias empresas. Então, e temos que ensiná-las também a vender os seus talentos. Uma coisa é você chegar numa empresa e ela pagar seu salário de full time, né? E você ter, então eu posso ser promovido, eu posso fazer outras coisas aqui na empresa. Quando a gente fala dessa nova carreira de executivo fracionado em pequenas e médias empresas, estamos falando que ela vende suas horas, então também tem que saber negociar, tem que saber valorar, tem que saber, para uma pequena empresa, ela vai vender aquele conhecimento, para uma startup, ela talvez venda outro, e assim vai. E, então, cultura digital, estabilidade financeira, valorar suas horas, a saúde mental, para que ela se reponha emocionalmente de algum baque que teve, e ensinar a trabalhar de forma PJ, porque muitas pessoas que encontramos só conhecem o modelo CLT. Então, também fiz união com advogadas, temos e-books, para que essas pessoas tirem o medo e que eu tire esse limite de que ela só pode trabalhar CLT. Então, a gente tem feito lives para ensinar como isso abre portas. Ou seja, E Juliana, agora, 1 minuto. 20 segundos. Na intervenção que você faz em termos de mudança de mentalidade dos 50 a 60 plus, existe lá uma mexida que você dá em que desliga os fusíveis da cultura de empregado, eu sou um empregado, para eu trabalho por projeto. Ou seja, aquilo que era emprego vira projeto, é isso? Exatamente. Aquilo que era emprego vira projeto.
E aí, eu tenho até números agora, depois de um ano de operação, para dar um exemplo, porque eu digo que a Talent Sênior não é de impacto social, ela é primeiro de impacto econômico. O que eu estou querendo dizer? O nosso primeiro sênior que a gente colocou como CFO, ele tinha sido CFO em grandes empresas, estava parado em dezembro de 2021, não tinha nenhuma renda além da aposentadoria normal. Ele já tem mais de 60. Nós apresentamos ele entre janeiro e abril para 4 empresas, ele foi contratado como financeiro de 4 empresas. Eu falei com ele no final do ano e nós revimos o impacto econômico dele trabalhando em 4 empresas. Então, em primeiro lugar, ele já reformulou a sua renda, estamos falando aí entre 15 a 20 mil no ano, então você faz a conta vezes 12, estamos falando de 200 mil de impacto, de retorno de impacto na economia. E das 4 empresas que ele ajudou, nós vimos que, em média, 200 mil de melhoria em faturamento. Ou seja, por um sênior que retorna à sociedade, repondo seu conhecimento em pequenas e médias empresas, é impacto de 1 milhão no PIB. Então, é isso que tem que ver, que é o que o nosso colega aqui, o Clemente, falou de ecossistema. Isso é impacto em saúde, isso pode atrasar doenças para ele, então melhora o sistema de saúde, isso é impacto que ele não depende tanto, né, Luiz, da aposentadoria, isso é impacto econômico em pequenas e médias empresas, que o nosso colega vai falar daqui a pouco. Então, de fato, é um ecossistema. Quando eu comecei, eu achava que era um match simples, fui me embrenhando nessas coisas aí, eu vejo como isso tem que trabalhar em ecossistema, por isso estou muito feliz de estar aqui e devo ter acabado meus 10 minutos faz tempo. Parei. Obrigado, Juliana.